Mix de marketing continuando, nós vamos falar agora sobre o P de praça. Nós vamos entender como é feita toda a distribuição dos produtos. Se você chegou até aqui e ainda não assistiu às aulas anteriores, vou deixar o link aqui abaixo da descrição. Vocês podem voltar, assistam para facilitar o entendimento, para que a gente possa seguir numa sequência lógica. Então vamos lá falar sobre praça. Opa, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre o terceiro P do Mix de Marketing, que é a praça. Não é bem aquela praça que a gente tem, principalmente nas pequenas cidades, onde a gente vai lá para paquerar ou fazer outras coisas, mas é um conceito relativamente parecido. Vamos lá. Então, a praça ela tem tudo a ver, está ligada diretamente à distribuição dos produtos. A função da distribuição diz respeito à movimentação física dos produtos para os consumidores finais, ou seja, fazer com que o produto saia da indústria e chegue até a sua casa. São os intermediários que têm o objetivo de levar o produto adequado ao lugar certo por meio dos canais de distribuição apropriados, fazendo com que não haja falta de produto e que em nenhum mercado importante, assim como também não tem excesso de produtos, que como nós já vimos, pela lei natural do mercado, se tiver oferta excessiva de produtos, esses produtos eles tendem a ficar um pouco mais baratos, né? Então a tendência é fazer um equilíbrio disso aí. Então existe um fluxo de distribuição, o produto ele sai do produtor, lógico, que é quem fabrica, né, que é quem cria esse produto, passa por um distribuidor até chegar ao consumidor final, que somos eu, você, quando compra algo no supermercado ou em alguma loja e etc. Então, a distribuição, as atividades de distribuição, elas são muito importantes porque não adianta ter produtos inovadores com preço atrativo, que tem valor para o consumidor, se os produtos eles não conseguem chegar até o alcance dos compradores quando estes desejam. Não é nada pior de você chegar no supermercado com a sua listazinha de compras para fazer a feira do mês, a mercearia, e quando chega lá, vários produtos estão faltando, produtos aqueles que você até gosta, que você enxerga valor e que você compra com frequência. Então a distribuição ela envolve todos os estágios do desenvolvimento de um produto ou serviço, desde as compras dos recursos ou matérias-primas, pela fabricação e até as vendas finais. Percebam o quão importante é a distribuição desses produtos. O número de distribuidores é variável de acordo com o negócio do mercado, podendo ter a ausência de um ou mais intermediários durante a cadeia, como nós vamos ver, ou pode ter mais de um intermediário, sendo alguns exemplos de intermediários os varejistas e atacadistas. Então, em toda a cadeia de transporte, dependendo do tipo de produto, pode ser que a gente tenha mais players, ou seja, mais empresas, mais pessoas envolvidas nessa distribuição, ou menos pessoas, menos empresas, dependendo do tipo de produto e da estratégia de distribuição adotada pela empresa. Então, o principal distribuidor, né, o principal elo que a gente vai começar a falar é o varejo. Né? O conceito de varejo ele é estabelecido pela American Market Association, vamos chamar aqui de AMA, como uma unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes ou de atacadistas e também, às vezes, de outros distribuidores e vende de forma direta aos consumidores finais ou outros consumidores. Então, o comércio varejista é aquele que a gente consegue enxergar em maior quantidade pelas cidades aí de todo o mundo, não só do Brasil, que são aqueles comércios que revendem produtos diretamente ao consumidor final. Então, a gente tem o fabricante ou atacadista, distribuidor em cima, a gente tem o varejista fazendo esse elo, né, esse meio de campo, digamos assim, até que o produto chegue no consumidor final. Desse modo, os varejistas são responsáveis por atender o consumidor final para uso próprio, pois geralmente são compras em pequenas quantidades e a área geográfica que os varejistas atendem normalmente é pequena. No sistema varejista também há uma classificação de negócio, que pode ser pequeno varejo, varejo em geral, franquia, loja especializada, loja de departamento, posto de combustíveis, lojas de insumo, etc. Então, quando a gente vai numa farmácia comprar um remédio, né, um medicamento, ou quando você vai no supermercado fazer sua mercearia do mês, ou quando você vai no posto de gasolina abastecer seu carro, que por sinal está ficando cada vez mais caro, esses são exemplos de comércios varejistas, de empresas varejistas, que adquirem esses produtos de um distribuidor, de um atacadista ou até mesmo do fabricante, e eles têm essa função de entregar, de passar esse produto para você e para mim, que somos os consumidores finais. Então, como a gente pode ver, existem vários tipos dele, como por exemplo as franquias, né? Vou ressaltar aqui o que seria uma franquia. Uma franquia é uma unidade de negócio, uma loja, por exemplo, onde você paga os direitos de uso da marca, né, geralmente de uma marca já reconhecida, e essa empresa que é chamada o franqueador,
ela lhe entrega todo o know-how, todo o conhecimento, toda a estrutura e toda a estratégia já pronta para você aplicar. Então, geralmente as lojas são padronizadas, como é o exemplo, como é muito comum a gente perceber em lojas tipo Boticário, Cacau Show, dentre várias outras que são franqueadoras. Então, você paga um valor para usar a marca, né? E ela vai dizer, ó, você vai montar uma loja dessa forma, com todos esses recursos, tem todos esses requisitos, então você vai montar a loja padrão e você vai poder comercializar os nossos produtos. Isso é muito bom para quem quer iniciar um negócio novo e tem capital disponível, porque você já entra no mercado com uma empresa de marca renomada, né? Você já pula essa etapa de construir a sua marca, de reforçar a sua marca. Então o atacado, diferente do varejo, né? Segundo a definição da própria AMA, da American Marketing Association, é uma unidade de negócio que compra e revende mercadorias para varejistas e outros distribuidores ou consumidores industriais, mas que eles não possuem a função de vender aos consumidores finais. Então, o atacadista é uma empresa que compra os produtos do fabricante e eles revendem em uma quantidade grande para os varejistas, que por sua vez, como vimos, são esses que vão entregar para o consumidor final. Então nós temos grandes distribuidoras que compram produtos de fábrica, por exemplo, e essas distribuidoras repassam esses produtos para os supermercados, repassam esses produtos para as farmácias, repassam esses produtos para os postos de combustíveis, para que a gente possa utilizar os mesmos exemplos anteriores e facilitar o entendimento. Então assim nós podemos entender que o mercado atendido pelos atacadistas é o varejista, aquele que nos vende diretamente, nós consumidores finais, ou até mesmo outros atacadistas, que têm a função, que têm o objetivo de revenda. Normalmente são compras em grandes quantidades, que cobrem uma área geográfica mais extensa que os varejistas e geralmente os custos da mercadoria para o atacado eles são mais baixos em razão do seu tipo de negócio. Então, quando a gente compra mercadorias em uma grande quantidade, a gente tende a ter uma economia no preço do que se comprar de uma em uma unidade. Então, é isso que os atacadistas fazem, eles vendem em grande quantidade para que os varejistas possam repassar. Antes de passar para a distribuição física e logística, a gente vê que no Brasil tudo se cria, né? Então, a gente já tem um conceito novo aí, que são os atacarejos, que são empresas que inicialmente pensavam em ser só atacadistas, vender para os varejistas, mas que com o passar do tempo elas enxergaram um novo nicho de mercado, uma nova oportunidade, e elas passaram também a vender aos consumidores finais, né? Então elas têm um preço um pouco diferente para quem compra em grande quantidade, um pouco menor, né, no atacado, mas elas também passaram a vender aos consumidores finais, atuando aí como varejistas. Então a gente é possível ver vários atacarejos espalhados por aí, Brasil afora. Então distribuição física e logística. Estabelecer o canal de distribuição é uma decisão estratégica dos responsáveis da área, mas o que realmente mobiliza os produtos são as decisões táticas, que diz respeito à distribuição física e logística. Então é aqui que a gente precisa, como empresas, como empresários ou produtores, a gente precisa decidir e definir como é que vai ser feita essa distribuição física desses produtos, como é que eles vão ser transportados, seja para o atacadista, seja para o varejista, ou seja, diretamente para o consumidor final. Então, a logística é responsável pela gestão do fluxo de produtos, desde o fornecimento dos bens até os pontos de consumo, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes com o menor custo possível. Aqui também é muito importante. Se a gente eleva o custo de transporte, a gente vai necessariamente ter que aumentar o preço final do produto e isso pode inviabilizar o produto, como vimos anteriormente, né, na função preço, no P de preço. Se a gente tem um produto, por melhor que seja, mas que não consegue jogar ele no mercado com preço acessível, isso aí não vai adiantar de nada. Vai ficar mais caro do que os concorrentes e provavelmente a gente vai ter dificuldade na venda desses produtos. Então, garantir que as metas de distribuição física sejam atingidas não é uma tarefa fácil e de baixo custo, porque o sistema logístico ele é complexo e fazem parte desse sistema basicamente 6 elementos que precisam ser bem estudados e bem definidos, que é a previsão de demanda, processamento de pedido, gerência de estoques e armazenamento, manuseio de materiais, embalagem e transporte. Então, todos esses fatores, nós vamos ver agora, todos esses fatores, eles têm importância primordial, elas têm uma grande importância na distribuição física e logística desses produtos. Então, uma falha em qualquer um desses fatores, qualquer um desses elementos, ela pode elevar o custo dos produtos ou pode até mesmo inviabilizar a sua distribuição. Previsão de demanda. A análise da demanda de mercado, ao prever o volume de vendas e as necessidades de distribuição, possibilita conhecer os níveis de serviço de distribuição requeridos pelos clientes e seus custos. Então, o gestor, né, de marketing, ele precisa ter capacidade de prever a demanda. Lógico, uma previsão não é algo que vai ser acertada em 100% dos casos, mas a gente precisa entender as particularidades do mercado e tentar, pelo menos, aproximar
a previsão dessa demanda. Por exemplo, a gente precisa entender que existem produtos que estão sujeitos a uma demanda sazonal, como já vimos. Então, em que determinada época vai se aumentar o consumo, né? Vai se aumentar a procura por esse produto. Então, já traça estratégias para resolver ou para minimizar os problemas nessa época, para não deixar o mercado desabastecido. Um exemplo, na Páscoa, tende-se a comer muito chocolate, ovos de chocolate. Então, as empresas desse setor, um tempo antes, alguns meses antes, elas já começam a se prevenir, a contratar mais pessoas, a reforçar os seus canais de distribuição. Então, isso só é possível se o gestor de marketing fizer uma boa previsão de demanda para evitar problemas maiores. Processamento de pedidos, esse processamento envolve muitos procedimentos operacionais e muita atenção, pois um fluxo incorreto de informação ela pode causar um grande prejuízo no fluxo de produtos para os consumidores. Então, esses pedidos, a partir da hora que um consumidor, que um cliente, ele faz um pedido, a empresa precisa processar esse pedido de forma correta, em quantidade, em produto e até mesmo no local de entrega, por exemplo, para que não haja prejuízos e que o consumidor receba um produto errado ou que chegue ao ponto até mesmo de não receber, como é comum às vezes acontecer, dependendo do canal de distribuição da empresa, da transportadora, e por aí vai. Gerência de estoques, né? Os gestores de estoques eles são responsáveis por duas decisões. Precisam determinar que quantidade de produtos se deve pedir e quando efetuar o próximo pedido para que haja produtos em constante disponibilidade. Os produtos mantidos em estoque eles fazem parte do armazenamento. Então, os gestores eles também precisam saber a hora de pedir mais produtos ou de pedir mais matéria-prima para fabricar aquele produto e não deixar o estoque num nível tão baixo que corra risco de zerar e a empresa ficar impossibilitada de produzir ou impossibilitada de atender os seus clientes fornecendo os produtos. O armazenamento se refere ao tamanho, número, localização de instalações que abrigam os estoques. Então, é preciso que a empresa também saiba quantos galpões vai precisar, quantos funcionários vai precisar para trabalhar nesses galpões e tudo que envolve o armazenamento desses produtos. Lembrando que nesse caso, a gente, quando fala nesses produtos que precisam estar disponíveis, tanto os produtos finalizados, que vão ser enviados para os consumidores, quanto os produtos, matéria-prima, que vão ser utilizados para fabricar, né, fabricar o produto principal que essa empresa vai fornecer. Então, ressalta-se que há um grande custo envolvido na manutenção de estoques, né? Então, estoque é capital parado, a empresa está lá. Quanto maior o número de produtos que ela tiver estocada, isso significa mais dinheiro que está ali parado na empresa, né? Parado que poderia estar circulando e gerando renda para a empresa. Então, nesse contexto, parece ser importante um conceito de just-in-time, que é uma estratégia utilizada pelas empresas para diminuir a quantidade de estoques, deixar um estoque mínimo possível. Algumas empresas têm esse estoque até zerado. Então, se produz apenas no momento em que deve ser entregue ao consumidor, deve ser enviado ao consumidor. Lógico que para chegar a esse ponto de poder utilizar um just-in-time, a empresa tem que ter todas as suas operações logísticas bem definidas e funcionando perfeitamente, porque eu posso deixar para produzir só quando o consumidor me pede, mas aí eu também preciso que os meus fornecedores atendam de imediato, eu preciso de uma série de coisas que não podem faltar para que eu consiga produzir esse produto e enviar a tempo. Mas em tese, quanto menos estoque, menos dinheiro parado e mais a empresa tem capacidade de investir esse dinheiro em outras coisas e fazer com que se desenvolva cada vez mais. O manuseio de materiais no interior dos depósitos, muitas vezes os produtos precisam ser movimentados com frequência. Assim é necessário a facilidade de movimentá-los quando forem necessários. Então não adianta nada ter um galpão, ter um armazém com as coisas espalhadas ou não tão bem organizadas. Isso vai gerar mais trabalho, retrabalho. E isso tudo aumenta o custo final do produto. Então, todos os produtos eles devem estar armazenados de uma forma que seja fácil o manuseio, né? Porque isso vai facilitar, vai diminuir o tempo de resposta e as empresas vão conseguir entregar esses produtos de uma forma mais rápida. Você pode até estar pensando, de repente você trabalhou em alguma empresa ou pequena empresa onde as coisas não eram tão bem armazenadas, ou você começa a analisar isso aqui, por isso que quanto tempo eu perdia procurando as coisas, ou que as coisas não estavam bem dispostas, eu precisava de um elemento A e um elemento B para produzir um C, e esse A estava no canto e o B lá no final. Então isso tudo precisa de estudo para fazer com que as coisas se organizem bem, que esse layout da empresa seja bem definido para facilitar e diminuir tempo. E tempo é dinheiro. Então faz parte desse elemento sistema de esteiras, transportadoras, empilhadeiras, robôs. Hoje a gente tem empresas que têm centros de distribuição basicamente quase que totalmente automatizados.
né? Então, os pedidos chegam, os próprios computadores, robôs, analisam esse pedido, selecionam os produtos, colocam em caixa, fecha a etiqueta e o trabalho humano é o mínimo possível. Isso reduz custos, isso reduz erros e, consequentemente, faz com que o produto chegue no mercado, no consumidor final, por um preço mais baixo. A questão da embalagem é fundamental pelo fato que produtos danificados em qualquer ponto do canal de distribuição poderão perder a satisfação do cliente. Então, a embalagem também entra aqui nesse P. Então, não só para fazer com que o cliente se atraia por ela e que tenha as informações, mas aqui sim a embalagem como fator necessário para proteção do produto, para boa proteção, digamos assim. Não adianta nada a gente jogar um produto no mercado e esse produto ser danificado durante a entrega, durante o transporte, pois a embalagem ela não era adequada para que protegesse o produto para as intempéries, né, para os impactos e por aí vai. O transporte, o objetivo é determinar o tipo de transporte, o tipo de veículo, as rotas necessárias, o tipo e o tamanho da frota, os roteiros de entrega. Então aqui basicamente vai ser determinado como esse produto vai sair do ponto A ao ponto B, ao ponto C, até chegar ao consumidor final. Vai ser por via aérea, via terrestre, via marítima, fluvial, então depende. Né? Depende de quê, professor? Depende de muitas coisas. Depende de onde sua empresa está instalada, depende do seu tipo de produto, se ele é perecível, se não é, se ele precisa de um transporte mais rápido ou se não tem problema. Por exemplo, a gente exporta, o Brasil exporta muitos produtos de origem vegetal, né? Muitos produtos agrícolas. Então, digamos que mandar produtos agrícolas daqui para a Europa em um navio não seja a melhor forma, a melhor estratégia, porque apesar de um navio ele conseguir levar grandes quantidades de carga, mas se o meu produto for perecível, talvez ele não dê tempo chegar lá em condições de uso. Então, eu já vi aqui muito no Rio Grande do Norte sair aviões carregados com alguns containers de melão, né, com alguns pallets de melão. Imagina mandar esse melão para a Europa em navio, ele vai passar, sei lá, 15 dias para chegar de Natal a Portugal, e daqui para lá, quando esse melão chegar, ninguém sabe qual a condição dele. Então ele vai precisar ir de avião. Talvez não seja a mais barata, né? A estratégia mais barata. Mas, infelizmente, nesse caso, é a única estratégia para que esse melão chegue a tempo lá. Então, tudo isso precisa ser bem definido, né? Precisa ser considerado para definir qual tipo de transporte vai ser utilizado. Ferrovia, mas tem ferrovia atendendo o país inteiro? Rodovia tem, mas meu produto ele aguenta o tempo de transporte, ele aguenta as condições digamos assim, quando a gente manda um produto no caminhão, a gente sabe que ele vai passar por maus bocados, buraco, então o produto precisa ser bem embalado. Então, se o meu produto ele pode seguir por outra via, a embalagem pode ser mais barata, então todos esses fatores devem ser considerados. E aqui a gente encerra o nosso P de praça e na próxima aula nos veremos para falar sobre promoção.